tem que fazer um jeito. Paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que já estão conosco nesta tarde abençoada de terça-feira em Porto Alegre, capital dos gaúchos, chovendo. Pastor Paulo Roberto, ele que é diretor de programas e também é diretor do programa Heróis da Fé, em especial, né? Ele é diretor de comunicação, na verdade, faz parte da diretoria. Está em viagem para Santa Rosa, está lá juntamente com o nosso prezado pastor Eli Furtado, ele, a irmã Sandra, olha que alegria, que coisa boa, está juntamente com os irmãos aí no interior, chovendo por lá também, que maravilha. Temos um convidado hoje, o pastor Sandro, lá de Moçambique, daqui a pouquinho ele já vai entrar na programação, ele foi, olha... Muito obrigada ao pastor Sandro mesmo, porque ele convidamos de última hora e ele prontamente atendeu ao nosso convite. Que Deus continue abençoando a vida dos missionários aí, que sempre que podem estão conosco. Nós sabemos que tem muitas dificuldades, às vezes, devido a fuso horário, devido a muitos compromissos, visitas, enfim... O missionário, ele não para de trabalhar, ele está sempre na ativa, ganhando almas para Jesus, seja no Brasil, seja nos confins da terra, África, Europa, também lá na Ásia, onde estão os nossos amados missionários aí, que enviaram relatório. Que bênção! Nós queremos já... Não hoje, claro, mas mostrar aí o relatório que a irmã Mari enviou, cultos em Tripurantacã, cultos em Marcapur, cultos em Bangalore. Olha que maravilha, a obra missionária de Deus, a obra missionária que vem do coração de Deus. E aí, sendo executada por estes heróis da fé que... aceitaram o desafio, aceitaram quando ouviram quem irá, e apresentaram-se, assim como Isaías, né? Apresentou-se. Então, estão aí fazendo a obra de Deus, enquanto o pastor Sandro não entra. Vamos ver quem está conosco nessa tarde, a irmã Elisandra. Alô. Oh, que benção, já está conosco, então... Elisandra Duda, muito obrigado. Em seguida, nós voltamos aí, também saudando os demais irmãos. Não sei se não está aparecendo, eu entrei pelo Meet. E nós estamos ouvindo aqui também, pastor Sandro. Então, vamos lá, vamos em frente aqui.
irmã Duda, irmão João Ribeiro, que Deus abençoe, irmão João. Irmã Miriam Dornelles, Cachoeirinha, a irmã Zilá, lá de Quaraí, a irmã Regina e a Débora, que Deus abençoe, irmão Silvio Borges, irmã Maria Tereza e irmã Clarice Guerque, Deus abençoe os nossos irmãos que já estão conosco. Não esqueça aí de ir compartilhando a programação, deixando seu like, sua mensagem, e será bênção de Deus para nós, para o programa, para a obra missionária. Também os nossos irmãos lá da 1390 Rádio Esperança, que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Continuamos juntos até os confins da terra e até a volta de Jesus. Ontem nós recebemos um print ali de uma notícia e hoje fomos, na verdade ontem mesmo a gente começou a pesquisar, ver se era a veracidade daquela notícia, né? Dos robôs. E até onde a gente está conseguindo ir é verdade, né? Pastor está aí? Alô, pastor? Alô? Paz do Senhor, Estou na pastor. escuta. Amém? Então Paz, vamos conversar. Eu estava aguardando o senhor, não sabia que já estava aí. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Sandro. Paz do Senhor. Que Deus abençoe Eu muito. acho que não está aí aparecendo. Mas isso não Realmente. importa, aparecendo a voz não tem problema. A imagem não está aparecendo. Pastor, como é que estão aí? Como é que está a obra em Moçambique? Como os desafios? Enfim, o senhor tem liberdade para falar, agradecendo, né? Porque de última hora o senhor prontamente aceitou o convite para estar participando aqui do programa. A paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor aos irmãos contribuintes da Heróis da Fé, a irmã Ivoneide e todos que estão aí trabalhando para fazer esse programa. Nós estávamos na rua, estávamos em atividade. Quando a senhora me ligou, eu estava recém chegando em casa. Sim. Então, a gente conseguiu esse tempo. Nós estamos aqui numa fase do registro da igreja, né? Estamos correndo atrás agora. Já estamos com a documentação pronta. Só que tudo aqui é muito difícil, essa questão burocrática, né, da igreja. É verdade. Nós estamos correndo porque ainda esse ano, não sabemos até que mês desse ano, mas ainda esse ano, para registrar a igreja, ainda pode ser com 500 membros. A partir do ano que vem, aí só com 5 mil membros para poder registrar a igreja. Então, nós estamos nessa correria aí. Meu Deus. E não é fácil porque é longe, né? Sim. É lá na capital, a capital de Moçambique é Maputo. Sim. Então, ela fica muito longe, dá 24 horas de viagem, de carro ou de ônibus. E a gente já fez toda a papelada que tem que ser feita e estamos esperando agora para chegarmos até lá e fazer o registro. Se tudo der certo, a igreja vai estar registrada ainda este ano, né? Que bênção. Pastor, então de Maputo a Tete são quantos quilômetros? Eu não me lembro bem, mas acho que 1.200, 1.600, uma coisa assim, quilômetros. É bem longe. É bem longe, realmente. E como vai ser chamada a igreja aí? Ela já tem o nome? Tem. Aqui, infelizmente, nós não podemos chamar Igreja Restauração, porque eles têm um jeito aqui de trabalhar, que é o seguinte, as relações, os assuntos religiosos aqui, que é o departamento que trabalha com a questão religiosa no país, se tiver uma igreja que tem um nome dentro daquele nome que você quer colocar, já não pode ser feito aquele nome. Por exemplo, nós temos aí Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Restauração, Assembleia de Deus, tudo que Assembleia de Deus é alguma coisa, né? Aqui
já tem a Assembleia de Deus, então não pode colocar a Assembleia de Deus. Ah, sim. Então, igreja pentecostal não pode, porque pentecostal já tem. Meu Deus. Assembleia de Deus já tem. Restauração já tem. Então não pode colocar nenhum nome que seja igual a esses, né? Sim. E nós estávamos numa luta, né? Como é que nós vamos fazer? Como é que vamos registrar a igreja? Então, oramos a Deus, conversamos também com o pastor Humberto, estamos orando até que Deus nos deu uma saída, vamos dizer assim, né? Como a nossa igreja aí no Brasil é conhecida como a Igreja do Ombro Amigo, Sim. nossas placas mesmo já estão escritas, Igreja Ministério e Restauração, a Igreja do Ombro Amigo. Então, colocamos o nome da igreja aqui em Moçambique de Igreja do Ombro Amigo de Jesus. Olha Esse que é o nome da benção. igreja que vai estar aqui. Me chama a atenção esse fato, pastora, porque não é a placa que vai levar para o céu, né? Mas é o que está sendo pregado, que é a palavra de Deus aí. E num só corpo, numa só visão, a Igreja do Ombro Amigo, o Ministério da Restauração aí, vai seguindo, né, em frente. E bênção de Deus mesmo, mas isso é para questão de esclarecimento, que muitos irmãos podem daqui a pouco começarem a se perguntar, né? Mas que igreja é essa? É o mesmo ministério, só com um nome um pouco diferente por causa dessa questão. Aqui é muito difícil isso aqui. Sim. Só quem está aqui para perceber, para ver realmente o quão difícil é a obra de Deus em Moçambique. Os irmãos têm uma ideia, quando o ministério chegou aqui nesse lado leste aqui, né? Zâmbia e Moçambique, lá em 2017, novembro de 2017, com o pastor Humberto, foi chamado aqui pelos pastores, no mesmo mês que eles estiveram, na mesma semana que eles estavam ali em Zâmbia, eles registraram a igreja. A igreja está registrada desde 2017. Sim. Depois eles vieram para cá, para Moçambique, para tentar registrar, e não conseguiram. E nós estamos até hoje tentando registrar a igreja. Não tem jeito de registrar. Muito burocrático, realmente. Pastor, É burocrático porque é o seguinte, aqui é um país já de cunho comunista e eles não querem mais igrejas. Sim. Então, as igrejas que estão aí trabalhando são ilegais, vamos dizer assim, né, que não tem registro, eles fecham todas. Nós, pela misericórdia de Deus, não foi fechada nenhuma, mas a gente sabe lá no interior lá que a polícia passa lá e fecha as igrejas e não pode abrir mais. Meu Deus. Então existe sim uma perseguição religiosa aí, meio mascarada, mas existe. Isso, mascarada, sim, mascarada, mas existe. Todo comunismo é contra a religião, né? Porque a religião do comunismo é o governo. Sim. Ontem nós estávamos vendo uma matéria sobre a China, que eles estão controlando os meios de comunicação, a internet, justamente para que não haja uma divulgação de cunho religioso, né? Então, é uma coisa que, para muitos, mas que interessante, vão estar controlando o que vai ser divulgado na mídia. Não, mas por trás disso existe, sim, essa questão de não permitir que o evangelho seja proclamado, né? É um controle social, né? Sim. E como que essa questão aí, pastor, de governo, eu não sei Moçambique, mas a gente sabe que muitos países da África, eles têm riquezas naturais, né? Mas o poder, eles dominam, e aí o povo sofre por isso, porque na sua maioria, são pobres, são limitados, né? E quem tem o poder vai dominando. O Moçambique é o terceiro país mais pobre da África. Mas ele tem uma riqueza imensa no solo, né? Que tem ouro, tem o minério de carvão que eles tiram aqui e desse carvão mineral que eles extraem, dali sai diamante, sai um monte de riqueza. Olha só. Só que
tudo isso já está vendido para a China. Já está. Antes de pegarem tudo isso, a China comprou todo esse mineral. Então, tudo que se extrai hoje aqui já é da China. A China já comprou há algum tempo atrás. Então, tudo que está sendo extraído aqui já vai direto para lá e não se toca, né, no minério que sai aqui desse carvão, sai natural daqui. Então, sai muita pedra preciosa no meio, sai uma riqueza tremenda. E a faixa desse carvão mineral, ele começa aqui em Tete e vai até o limite de Zâmbia, para a senhora ver a extensão. E eles já estão aqui há muitos anos e não saíram de Tete ainda, de tanto que tem mineral. E já está tudo vendido para a China. Que coisa triste. Ou seja, tem riquezas naturais, mas alguém com poder está dominando sobre eles. O senhor sabe que eu vi que Venezuela é a mesma situação? A China, ela tem alto poder sobre a Venezuela. E olha, à medida que o país vai empobrecendo, eles estão enriquecendo, né? Então é assim, o povo aqui vive na pobreza, na miséria. O governo tentou esse tempo atrás aqui, até deu um aumento de salário para os servidores públicos. E aí passou 3 meses, como os servidores ganharam o aumento, então eles começaram a fazer compras de acordo com o que estavam ganhando. Sim. Só que depois de 3 meses, o governo viu que não ia conseguir segurar aquele aumento e voltou ao que tinha antes. Agora a senhora imagina o desastre que deu, o caos que aconteceu aqui, está todo mundo sem dinheiro. Meu Deus. É um problema muito, muito grave aqui, as pessoas estão, assim, terrivelmente passando necessidade por causa dessa condição aí que o governo fez. Ele deu um aumento, Sim, depois... quase dobrou o salário, aí o povo, ganhamos aumento, e começaram a comprar, né? E quando deu 3, 4 meses, o governo, se não pôde segurar aquele aumento ali, não tinha como arrecadar para manter, voltou ao salário que eles tinham antes e arrebentou com o povo. Meu Deus do céu. E o povo cada vez mais pobre, mais pobre. Que tristeza. E eles são abertos... Oi, pode falar, pastor. Oi? Não, o senhor tem liberdade para falar. Mas em questão da obra, graças a Deus, Deus tem abençoado demais aqui. O nosso trunfo é a escola bíblica no sábado. Nós temos aqui, como é de praxe do Ministério da Restauração em todo mundo. Sim. Todo sábado a igreja fica aberta para consagração, jejum, oração. E a gente aproveita para dar a escola bíblica. Estamos dando aí a revista... deixa eu me lembrar aqui o nome dela. Não me lembro agora. Não tem problema. Já estamos chegando no fim, né? Estamos na 18ª lição da revista Projeto Divino para Cada Ser Humano. Tem impactado demais aqui, tem mudado o povo, esses estudos bíblicos. E quando nós terminamos o estudo bíblico, aí abrimos para perguntas, e eles então começam a fazer perguntas sobre casamento, perguntas sobre namoro, perguntas sobre tantas coisas que tem, né, que eles fazem ali, e querem fazer certo. E esses tempos atrás, acho que um mês atrás, eles perguntaram sobre as macolas. As macolas são o quê? São aqueles hinos mais avivados, né? Como a gente tem no Brasil, aqueles hinos mais avivados, aqueles corinhos mais avivados, que alegram o povo. Que mexe com as emoções do povo. Eles têm esses hinos aqui também. Assim como eles têm aqueles hinos de adoração, tem esses hinos que eles chamam de macolas. E essas macolas, eles aproveitam para dançar, e dançam mesmo. É uma dança frenética. Só que não é uma dança, não é uma coisa que eles fazem assim espiritual. Não. A gente vê que até eles fazem tipo uma competição, né? Os jovens olham um para o outro e fazem competição de quem dança melhor aquela música. Misericórdia.
E a gente está levando, né? Vai ensinando uma coisa, outra. Mas esse dia um deles aqui perguntou, pastor, e as macolas? Eu disse, olha, meu irmão, tudo tem um tempo, nós vamos chegar lá, nós estamos estudando isso aqui, vamos indo devagarinho. Daí ele disse uma coisa para mim que me impactou, né? Ele disse, tá, mas e se nós estamos errados, o senhor vai deixar nós ficar errado e se nós morrer, nós vamos para o inferno? Meu Deus, pastor, olha que forte. Daí eu disse para ele, bom, se é assim que vocês estão vendo, então, se vocês querem aprender, eu vou falar. Daí dei um estudo, junto estavam algumas irmãs, que são mais velhas, né? Sim. Que aqui tem, a igreja é formada, a maioria é jovem, mas tem pessoas mais velhas, que já tem uma tradição de muitos anos, a igreja ser desse jeito. E até no começo nós sentimos que as irmãs foram uma barreira, elas não tinham muito, como é que eu vou dizer assim, muita simpatia para conosco, né? Sim. Por causa das coisas que a gente ensinava, não participava também dos estudos bíblicos. Então elas tinham uma maneira assim de ver os missionários. Mas depois eles começaram a ver como é que é, começaram a aprender junto. E graças a Deus agora nós não temos mais essa barreira. Somos bem quistos pelas irmãs mais velhas, a irmã Rita também já cativou ela, já está bem familiarizada. Então nós falamos para eles, né? Bom, então é o seguinte, sobre as macolas. E fui explicando biblicamente, mostrei para eles no tempo do Moisés, lá quando Miriam passou para o outro lado do Mar Vermelho, a Bíblia diz que ela dançou, expliquei para eles como é que era a dança, como é a dança judaica, que não tem nada a ver com essa dança deles, e que o tempo de hoje não é o mesmo tempo de antigamente, que hoje Deus quer uma adoração no Espírito. E fomos explicando, e eles prontamente, aqueles que estavam ali, né, prontamente disseram que não vão dançar mais. Daí eu disse assim, meus irmãos, se vocês não vão dançar, tudo bem. Agora amanhã é domingo, vocês estão aqui aprendendo e as pessoas que não vieram vão estar lá, vão estar a fazer do mesmo jeito de sempre. Então, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês não proíbam ninguém. Sim. Vocês não vão dançar, não dancem. Mas não digam, não pode dançar porque o missionário disse que não pode dançar. Não faça isso. Deixa que, assim como vocês chegaram a essa posição, eles vão chegar também. Glória a Deus. E, por incrível que pareça, chegou no outro dia, começaram a cantar e ninguém não. Começou a cantar e começaram a se balançar assim, mas não dançaram. Eles viram que os jovens que sempre puxavam, não puxaram a dança. Sim. Então, eles ficaram meio parados. Aí um jovem que é casado, deve ter uns... Não tem 30 anos, acho. Se tiver, 30. Ele estava lá atrás e viu que ninguém dançou, e ele veio para frente e começou a dançar. E depois veio mais um junto com ele, ficaram os dois na frente, dançaram um pouquinho, olharam, ninguém veio, murcharam, saíram a passo lá para trás de novo, não dançaram mais. E aí eu aproveitei aquele domingo e preguei sobre a cultura, né? Preguei sobre a cultura, onde eu expliquei que a palavra de Deus não pode perder para a cultura local. Sim. E aí expliquei algumas coisas ali dentro, daquilo ali. Quando terminou o culto, foi uma coisa tremenda. Deus desceu de uma forma maravilhosa. Era pessoas quebrantadas, jogadas no chão, língua estranha, pessoas sendo batizadas, coisas assim que eu não vi aqui, desde que eu cheguei aqui, eu nunca tinha visto. Deus tocou nas irmãs, era lágrima, rolava lágrima nos olhos dos irmãos, assim, era uma coisa assim tremenda. Quando terminamos de orar, e aí terminamos de ministrar para fazer os anúncios, aquela coisa de término de culto, sim, eu passei a direção para o irmão, e o irmão não conseguiu, a igreja, o ambiente da igreja, não deixava com que ele fizesse mais nada. Todos sentados,
mas a glória de Deus impactando e todo mundo falando em língua estranha, Aleluia. baixinho e glorificando e chorando, aquele murmúrio espiritual dentro da igreja, Oh, uma coisa glória. fantástica. E a partir dali, irmã Ivoneide, a igreja mudou. A partir dali a igreja mudou. Deus tem usado pessoas aqui. Eu coloco muitas vezes no meu status, né? Os cultos de Sim. segunda-feira, que é culto de oração, a igreja está cheia e é um clamor assim tremendo. Antes era 4, 5 que estava ali nas orações. Sim. Hoje a igreja está em peso na oração, é um clamor, é lágrima, é 1 hora de oração, é das 5 da tarde até às 6. Essa segunda Sim. era às 5h15 e não tinha parado a oração ainda. Pastor, terminou o nosso tempo, mas o senhor vai ter que voltar aí, quem sabe na semana, ainda semana que vem, para o senhor nos contar mais. Tá gostoso de ouvir. Que Deus abençoe grandemente. Aí a gente combina. Tá bom, pastor? Muito obrigada mesmo. Conversei demais hoje, né? Não, mas olha, a gente ficaria ouvindo, o problema é o tempo, né? O problema Tá é o bom, tempo. Deus Que abençoe vocês. bênção. Obrigado por tudo. Obrigada, A pastor. paz Deus do Senhor. abençoe. Paz do Senhor.